Olá, queridos, Maranata para vocês. Estamos de volta com um novo tema. Comigo aqui na tela, olha só. O nosso tema de hoje tem como título: Cristo voltará quando a terra completar 6.000 anos de pecado. E já estamos nos aproximando desse momento. Amém? Olha só, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Agora, já estou com a minha aqui nas minhas mãos. Abrir lá em Apocalipse capítulo 20. Pega a sua Bíblia e abra lá em Apocalipse capítulo 20. Olha só, nós vamos ler o versículo de 1 a 7, Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 a 7. Já encontrou aí? Muito bem, eu já encontrei aqui, tá? Agora eu quero convidar você a fazer uma oração. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, perdoe nossos pecados, derrama o Espírito Santo sobre nós agora, para que Ele ilumine a nossa mente e nos dê a compreensão desse tema que vamos estudar agora. Já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ler a partir do verso 1 até o verso 7. Acompanhe aí. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, o amarrou e por 1000 anos lançou no abismo e o encerrou. Pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até que os 1000 anos se acabassem. Depois importa que seja solto por pouco tempo. Vi tronos, assentaram-se sobre eles e foi-lhe dado o poder de julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Verso 5. Mas o restante dos mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Verso 7. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Muito bem. Bom, Apocalipse capítulo 20, nós acabamos de ler versículo de 1 a 7, e eu quero analisar com você esses versículos agora. Veja só, comigo aqui na tela. Eu tenho aqui o versículo 1. O versículo 1 diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Eu quero analisar com você o que tem de simbólico nesse versículo e o que tem de literal. Ok? Então, o que tem de simbólico? O que tem de simbólico é a questão anjo. Tá? João disse que viu descer do céu um anjo com uma grande corrente. Então, a palavra anjo significa mensageiro. Esse anjo aqui é simbólico, representa o Senhor Jesus na sua segunda vinda. Na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento como no Novo, o Senhor Jesus é apresentado algumas vezes em forma de anjo. Tá bom? Por exemplo, quando aqueles anjos foram ter com Abraão, conversar com Abraão, lá diz que 3 anjos lá foram ter com Abraão, um deles era o Senhor. Tá bom? Então aquele anjo representava ali o Senhor Jesus. Quando Manoá, com a sua esposa, Manoá, que se tornou pai de Sansão, eles tiveram aquela visão do anjo, o anjo foi lá conversar com eles. Quando eles perguntaram o nome daquele anjo, ele disse: por que pergunta o meu nome, que é maravilhoso? Né? Se você ler todo o contexto ali, você vai perceber que eles vão dizer que viram a Deus. Bom, aquele anjo ali representava o Senhor Jesus. Agora, quando você lê Apocalipse capítulo 14, verso 6, João diz que viu um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, cada nação, língua e povo. Esse anjo de Apocalipse 14, 6 é simbólico, representa a igreja de Deus, o povo de Deus que tem a missão de pregar o evangelho. Agora, quando você lê em Apocalipse capítulo 10, verso 1, João diz que viu descer do céu um anjo envolto em nuvem, com um arco-íris sobre a sua cabeça. Aquele anjo ali de Apocalipse 10, 1 é uma simbologia de Jesus, representa o Senhor Jesus. Assim também aqui em Apocalipse capítulo 20, verso 1, esse anjo que desce do céu representa o Senhor Jesus na sua segunda vinda. É o momento que o Senhor vem, né, para dar início, então, o milênio.
Então, o principal evento, o maior de todos os eventos, é o evento da volta de Jesus. Quando o Senhor Jesus chegar aqui, vai dar início ao novo milênio, ao 7º milênio. Isso significa que quando o Senhor Jesus voltar, terá se completado 6.000 anos. Então, a primeira simbologia é a simbologia do anjo. A segunda simbologia aqui nesse verso é a questão da corrente. Quando Cristo vier na sua segunda vinda, você sabe que ele não vai trazer uma corrente na sua mão, tá bom? É bem verdade que Apocalipse 14, verso 14, fala, né, que o Senhor Jesus vai vir sobre as nuvens e lá diz que ele tem na sua mão uma foice afiada. Quando a gente lê o livro de Ellen White, Espírito de Profecia, ela vai dizer que Jesus está com uma foice afiada na sua mão e na outra mão ele está com a trombeta de prata. Né? Então, quando o Senhor Jesus voltar, ele não vai voltar com a corrente. A corrente é simbólica, representa a forma circunstancial na qual o Senhor Jesus vai prender o diabo, Satanás, pelo espaço de 1000 anos. Vamos avançar. Olha só, eu quero dizer para você que a volta de Cristo é uma realidade. Queiramos ou não, aceitemos ou não, estejamos preparados ou não, ele, Cristo, virá. Amém? Quando se completar os 6.000 anos da história do pecado, aqui ele vai chegar para nos libertar. Olha só, eu quero analisar com você alguns detalhes aqui do Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 a 7, tá bom? Eu quero ver com você quantas vezes está citado em Apocalipse capítulo 20, verso de 1 a 7, a palavra 1000 anos, tá bom? Então, quando você lê o versículo 2 de Apocalipse capítulo 20, eu botei uma setinha para identificar, para ficar melhor para você, para identificar melhor, botei uma setinha. Então tá aqui, ó. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Tá vendo a setinha indicando? 1000 anos. Essa é a primeira vez que em Apocalipse capítulo 20 fala-se no milênio ou nos 1000 anos, tá bom? Então, primeira. No versículo 3 você vai ler dessa forma: lançou no abismo, o qual fechou, selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disto é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, mais uma vez, no versículo 3, está vendo a setinha aqui? Nós encontramos a palavra 1000 anos, pela segunda vez. Agora, quando você vai para o verso 4, diz assim: então vi tronos, e aos que se assentaram sobre ele foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos. E reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Durante 1000 anos. Está vendo aqui a setinha? Então, aqui nós encontramos a palavra 1000 anos pela terceira vez no verso 4. Já no versículo 5, diz assim: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Então, aqui no versículo 5, nós encontramos a palavra 1000 anos pela quarta vez. No versículo 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Então aqui, no versículo 6, nós encontramos a palavra 1000 anos pela quinta vez. Agora, no versículo 7, você vai ler assim: ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Percebeu? É interessante. Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 a 7. 7 versículos. Desses 7, 6 vezes o Senhor nosso Deus falou da questão 1000 anos. Você percebeu? 1000 anos? Isso é interessante, isso é uma curiosidade, tá bom? Leia a sua Bíblia e conte, você vai descobrir que é 6 vezes. Por que 6 vezes? 6 vezes a palavra 1000 anos. Essas 6 vezes a palavra 1000 anos, simbolicamente, representa 6.000 anos, tá bom? Quando Jesus voltar, ele vai voltar quando tiver completado 6.000 anos.
Aí vai começar a contagem do novo milênio, do sétimo milênio. Então o sétimo milênio será contado de 1 até 1000 para se completar o sétimo milênio, ok? Entendeu? Mas quando Jesus voltar, 6.000 anos de pecado. Olha só, eu tenho aqui na lição da Escola Sabatina do segundo trimestre de 2017, 13 de julho de 2017, terça-feira, o autor colocou lá um título interessante, 1000 anos como um dia. E o autor dessa lição, ou os autores, foi comentado o seguinte: ele usou a citação de Pedro lá, 2 Pedro capítulo 3, verso 8, ele disse: "Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia." E então o autor da lição comenta sobre a questão de Pedro estar meditando no Salmo 90, verso 4, que diz: "Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi." Salmo 90, verso 4. Eu quero lhe dizer, como eu já expliquei em vídeos meus anteriores, que o Salmo 90 foi escrito por Moisés. Quando Moisés escreveu o Salmo 90, ele estava querendo falar sobre a eternidade de Deus. Estava querendo dizer que Deus é eterno para frente e é eterno para trás. Nunca houve um momento na história que Deus deixou de existir. Por isso, ele escreveu que "pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi." Deus não está limitado ao tempo, tá bom? Agora, quando Pedro ele citou lá, "Há todavia uma coisa mais que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia", Pedro estava falando dentro do contexto da segunda vinda de Jesus. É importante você analisar isso. Por quê? Porque os próprios autores da lição, eles comentam sobre os escarnecedores, aquelas pessoas que estavam falando onde está o cumprimento da promessa, falando a respeito da promessa da segunda vinda de Jesus, e escarnecendo. Então Pedro aí chama a atenção, dizendo que o dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, nesse contexto, quando você pensa na volta de Jesus, você vai perceber que Jesus vai voltar quando se completar 6.000 anos da história do pecado, tá bom? E o sétimo milênio, a contagem de 1 até 1000, o sétimo milênio, o milênio que vamos passar no céu, começa então com a volta de Jesus, amém? Olha só, eu tenho aqui nas minhas mãos este livro aqui, ó. Este livro que você está vendo aí na tela, Daniel e Apocalipse. O autor, Vilmar Gonzalez, tá bom? Eu recomendo você ler esse livro. Muito bom, muito bom. Leia este livro, ok? Olha só, neste livro, aqui no capítulo 18 deste livro, tem um título, Os 1000 anos, e está lá colocado Apocalipse capítulo 20. O autor deste livro, nesse capítulo, ele comenta o seguinte, leia comigo. Falando do milênio, ele diz: "Este período não é simbólico, como os anteriormente mencionados, pois ao se consumarem os séculos, os acontecimentos são reais, literais. Embora apresentados em símbolos, os eventos finais são bem reais, como se pode observar em outras passagens." Aí ele acrescenta aqui terremotos, saraivas, ressurreição, aparecimento visível de Cristo com os anjos e etc. Esses eventos são literais. Aí ele agora vai falar a respeito do milênio. Aí ele diz: "Os 1000 anos, pois são um período real de tempo, serão logo após os cerca de 6.000 anos de pecado." Percebeu? Aí ele coloca uma citação de Ellen White. Olha só a citação: 6.000 anos esteve em andamento o grande conflito. Essa citação já não é do autor, mas ele colocou aí a citação de Ellen White para comprovar que Cristo vai voltar quando se completar 6.000 anos da história do pecado. Então, queridos, leia este livro, muito interessante. Aqui está a citação, no livro Grande Conflito, na página 662. Diz assim: 6.000 anos esteve em andamento o grande conflito. Então, esse conflito que começou no céu, mas que foi dirigido aqui para a Terra, envolvendo o planeta Terra quando Adão e Eva pecou, começou a contagem então aí da história do pecado, e vem de lá para cá essa história do pecado, tá bom? De lá para cá, sendo que 4.000 anos se completaram na tentação de Jesus. É claro que existem citações de Ellen White que falam que os 4.000 anos se completaram ali quando Jesus foi batizado e tentado.
mas também existe citação de Ellen White falando que quando Cristo morreu no ano 31 se completaram 4.000 anos. Eu vou fazer um outro vídeo sobre essa questão para a gente analisar e descobrir se Jesus realmente volta no ano 31 ou em 27, ok? Depois a gente vai trabalhar em cima dessa questão. Mas eu quero lhe dizer que quando completar 6.000 anos da história do pecado, Jesus vai voltar. Olha só aqui no livro Patriarcas e Profetas, na página 342, ela ainda diz: durante 6.000 anos Satanás tem lutado para manter posse da terra. Então, desde quando Satanás levou Adão e Eva a pecar, ele tomou posse ali da terra, ele se tornou o príncipe desse mundo, de lá para cá ele tem trabalhado para continuar com essa posse, mas quando completar os 6.000 anos de pecado, Jesus vai voltar. O maior evento da história desse mundo é a volta de Jesus. E quando ele chegar, ele vai quebrar o poder do diabo e vai libertar os cativos que estão ali na sepultura, os servos do Senhor Jesus, os mortos que morreram no Senhor. Então vai acontecer a primeira ressurreição, amém? Quando Jesus voltar. Eu quero ler com você o que está escrito nesse livro aqui, ó, Testemunho para a Igreja, volume 4, página 592. Diz assim: pela investigação meticulosa das profecias, entendemos onde estamos na história do mundo. Sabemos com certeza que a segunda vinda de Cristo está próxima. Estamos nos aproximando, queridos, do fim da história desse mundo, com a volta de Jesus, tá bom? E a gente precisa estar preparado, estudando as profecias, analisando e tentando descobrir em que momento da história a gente se encontra. Faça isso. Olha só, ainda no livro Testemunho para a Igreja, volume 6, página 407, está escrito: os juízos divinos estão prestes a cair sobre o mundo e precisamos nos preparar para esse grande dia. Nosso tempo é precioso, não temos senão pouquíssimos dias de graça para nos prepararmos para a vida futura imortal. Então, queridos, como você sabe, a porta da graça se fecha um ano antes de Jesus voltar. Ou seja, se ela vai se fechar um ano antes de Jesus voltar, quando se completar 5.999 anos de história de pecado, Cristo sai do lugar santíssimo, a porta da graça se fecha. Durante esse próximo ano, até se completar os 6.000 anos, estará sendo derramada as 7 pragas. Quando a última praga cair, a 7ª, aí ela culmina com o momento em que o Senhor Jesus chega. Os 6.000 anos da história do pecado. Aí Jesus chega para nos libertar. Amém? Você está preparado? Você está pronto para esse encontro maravilhoso? Eu quero lhe dizer que, olha, estamos vivendo no quase 6.000 anos. Lá no livro Grande Conflito, na página 523, está escrito assim, ó: o grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem prosseguido durante quase 6.000 anos, logo deve terminar. Amém? Então, estamos vivendo nos últimos dias da história desse mundo. E é hora, irmão, irmã, é hora, meu querido, é hora da gente se preparar, consagrar as nossas vidas nas mãos do Senhor, nos prepararmos para o grande evento da história desse mundo, a volta do Senhor Jesus. Eu quero fazer um apelo para você agora e eu quero que você comece a pensar seriamente sobre a volta de Jesus, tá bom? Precisa preparar, estar preparado, pronto para a volta de Jesus. E o nosso apelo está baseado aqui em Tito 2,13, que diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Será o maior evento da história desse mundo. Quando Jesus voltar, é o maior evento. Ele vai, então, ali na sua chegada, dar sequência a outros eventos para o início do milênio. Então, o segundo evento é a primeira ressurreição. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, né? O Senhor vai ordenar, assim como ele mandou Lázaro sair para fora e Lázaro saiu, assim ele vai ordenar, os mortos ouvirão a sua voz e sairão incorruptíveis. Isso está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. E no verso 17 diz que vai haver, então,
o momento em que a igreja será arrebatada. Não aquele arrebatamento secreto, não. Mas lá diz que nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Com os que ressuscitaram, para o encontro com o Senhor nos ares. E dali vamos partir para as mansões celestiais, onde passaremos 1000 anos com o Senhor. Tá bom? Então, se prepara, porque esse momento maravilhoso está chegando. Jesus vai voltar. Ele não vai voltar com a corrente na mão, não. É uma cadeia de circunstâncias que ele vai prender o diabo. Os justos mortos ressuscitam, junto com os justos vivos são levados para o céu. Os ímpios que tiverem vivo serão mortos nesse momento da volta de Jesus, como está lá em 2 Tessalonicenses 2:8, onde diz que então será revelado o iníquo, o ímpio, a quem o Senhor Jesus vai matar com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. E de acordo com Jeremias 8, verso 2, que diz que eles não serão sepultados, os seus corpos estarão aí na superfície da terra. Então, de que lado você vai estar? Lado dos ímpios ou do lado do Senhor Jesus? Vai querer ouvir a voz de Jesus dizendo: venha benditos do meu Pai, possua por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo? Ou vai querer ouvir a voz de Jesus dizendo: apartai-vos de mim, maldito? De que lado você vai estar? Então agora é o momento final da história. Jesus está prestes a voltar, os 6.000 anos estão prestes a se completar e eu e você não podemos desistir agora. Que Deus abençoe a mim e a você. Maranata, tá bom? Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.